né, de representação do Brasil, onde né, eu inicio aqui, depois o Toia vai fazer a fala, né, compartilhado com a deputada Joênia, esse nosso tempo, para que a gente não possa se estender também para além do tempo que está estabelecido para a gente. Tá bom? Senhor presidente, nós poderíamos aqui neste momento apresentar uma série de demandas, a gente poderia também lamentar horrores do que foi esses 4 anos do governo Bolsonaro, mas, nesse momento, a gente quer se ater a rememorar um pouco do que foi essa luta dos povos indígenas durante esses 4 anos. A gente sofreu muito, a política indigenista foi toda desmontada, a política ambiental foi toda flexibilizada, né? Muito do que a gente construiu durante os seus governos e o governo Dilma foram totalmente desmontados. Os órgãos de fiscalização e controle, como a FUNAI, como o IBAMA, o ICMBio, foram totalmente sucateados. Hoje nós temos uma FUNAI que, ao invés de assumir a sua missão de proteger direitos, promover direitos, proteger a vida dos povos indígenas, nós temos uma FUNAI anti-indígena, que trabalha para perseguir lideranças e né, perseguir todos aquelas que se oporam a este governo. Então, nós precisamos também retomar né, a FUNAI para o seu devido lugar. Precisamos retomar né, o Conselho Nacional de Política Indigenista, que foi uma luta, você presidiu por algumas vezes a Comissão Nacional de Política Indigenista, depois se transformou no Conselho e foi totalmente paralisado. Né? Bolsonaro acabou com todos os espaços de participação popular e controle social. E nós queremos retomar esse diálogo. Então, eu quero aqui rememorar um pouco do que foi a luta dos povos indígenas durante esses 4 anos. Né? Logo no primeiro mês do governo Bolsonaro, no mês de janeiro de 2019, nós fizemos um chamado para uma grande mobilização nas ruas. E nós lançamos o Janeiro Vermelho. Esse Janeiro Vermelho teve como uma campanha fundamental né, a campanha Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais. E no mesmo ano, né, no mês de novembro, nós fomos para a Europa. Nós percorremos 12 países, 25 cidades, em 35 dias, denunciando o genocídio no Brasil, denunciando esse discurso de ódio que matou muitas das nossas lideranças. Então, nós levamos a campanha Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais, para a Europa. E ali a gente conversou com a sociedade civil, a gente conversou com representantes de empresas, a gente conversou com o Parlamento Europeu e juntos ali a gente estava pedindo essa lei da rastreabilidade. Essa lei que garanta sanções para as empresas que descumprirem direitos humanos e do meio ambiente. E que as empresas que promovam a destruição do meio ambiente, que violam direitos humanos e que desrespeitam os direitos indígenas, que pudessem ser penalizadas. Hoje essas leis elas estão sendo discutidas na Europa. E nós estamos aí agora, né, com o acordo do Mercosul prestes a ser assinado, e nós queremos deixar aqui também esse pedido né, para que você possa interceder né, nessa lei que está aí, que é a lei antidesmatamento, né, e também que vê a produção de commodities, que só prevê aí a proteção para a Amazônia. E nós queremos trazer aqui a preocupação também né, dessa proteção necessária a todos os biomas brasileiros. E a gente, né, enquanto povos indígenas aqui, fizemos essa solicitação. Né, 2020 foi um ano muito difícil, muito doído, né? Foi um ano que chegou a pandemia. Ninguém esperava. A pandemia afetou milhões de pessoas no mundo inteiro, mas no Brasil ela foi muito mais letal, porque a gente não só tinha um governo ali que negligenciou, mas um governo que trabalhou totalmente para flexibilizar, para minimizar a pandemia. E, com isso, foram mais de 600 mil pessoas mortas no Brasil. Dentre esses, foram mais de 1.000 indígenas que morreram, não pela pandemia, mas pela falta de estrutura, pela falta de compromisso e de responsabilidade desse governo. E, ainda assim, nós nos adequamos. A gente fala, né, para cada novo ataque, a gente adota novas estratégias de luta. E fomos nós que fomos para as telas. A gente dizia, além de demarcar as terras, nós temos que demarcar também agora as telas. E a gente organizou as nossas lives e a gente mobilizou o Plano Emergência Maracá Indígena.
Esse plano mobilizou pessoas no Brasil e no mundo inteiro, e a gente denunciou essa negligência, mobilizamos recursos, porque fomos nós obrigados a mobilizar recursos para garantir o atendimento, proteger nossos povos nos territórios. Essa Live Maracá Emergência Indígena se transformou numa websérie, né, que gerou o plano, e foi objeto de denúncia na Polícia Federal, do próprio presidente da FUNAI, né, que acionou a Polícia Federal denunciando a mim e a PIB como crime de lesa pátria, porque estávamos falando mal do seu presidente. Imagina, o que a gente fez ali foi tentar chamar a atenção do mundo para o que estava acontecendo no Brasil. Então, a gente se adequou, nós usamos as lives, nós conseguimos mobilizar recursos que levou a internet para vários lugares, várias aldeias remotas no Brasil, para que as pessoas pudessem ter comunicação e ter informações sobre a pandemia. E dali a gente conseguiu também levar proteção para muita gente, né? Nós trabalhamos muito durante todo esse período, né, para levar essa tecnologia e comunicação para muitas aldeias, né? Bom, senhor presidente, né, nós também denunciamos Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia, por crime contra a humanidade e por crime de genocídio e também por crime de ecocídio. Nós temos certeza que o tribunal vai atender esse pedido dos povos indígenas na sociedade civil do Brasil e ele possa, sim, pagar por todos os seus crimes, por tudo que ele fez com nós, povos indígenas, né, e com o Brasil durante esses 4 anos. Bom, 2021, ainda com a pandemia, nós somos obrigados a ir para as ruas. Nós fomos para Brasília, nós ficamos no mês de junho de 2021, o acampamento Levante pela Terra, que durou 30 dias. Nós acampados em Brasília, lutando contra todas as medidas que estavam ali, né, retirando nossos direitos. No mês de agosto, nós voltamos a Brasília com o acampamento Luta pela Vida. E ali a gente disse, a nossa luta ainda é pela vida. Em setembro, voltamos a Brasília com a segunda marcha das mulheres indígenas, que teve como chamada Mulheres Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra. E nós seguimos com nossas mobilizações, seguimos com nossas articulações, e em 2022 nós chegamos com a proposta do Aldear a Política. O Aldear a Política lançou, né, uma campanha para candidaturas indígenas e nós conseguimos eleger você e eleger 2 deputadas indígenas para compor a bancada do COCA. E nós, eu e Célia Chacriabá, que estamos aqui, temos esse compromisso de levar à frente, né, todo o trabalho que foi iniciado pela deputada Joênia durante esses 4 anos tão difíceis que ela esteve à frente no Congresso Nacional. Ela esteve ali no Congresso Nacional como uma voz importante, legítima dos povos indígenas, fazendo esse enfrentamento direto ao pior governo da história do Brasil. Então, nós temos agora esse compromisso de fortalecer essas iniciativas, né, e levar adiante. Porque agora nós dobramos a bancada, né? Tínhamos uma, agora temos 2 deputadas pelo movimento indígena. Bom, e para encerrar, nós vamos entregar um documento daqui a pouco, né? Mas só quero aqui, gente, dizer que nós temos, presidente, 5 processos de terras que estão completamente concluídos, que foram entregues, né, ainda no final do governo Dilma. Esses processos foram devolvidos para o Ministério da Justiça, que foram devolvidos, né, automaticamente para a FUNAI. São 5 processos que estão concluídos, que não tem nenhum impedimento jurídico ou administrativo. Basta apenas a boa vontade política do vosso presidente colocar na prioridade para os 100 primeiros dias de governo, né? Queremos muito que esteja na sua mesa. E a segunda coisa que a gente quer é a retomada do CNPI, o Conselho Nacional de Política Indigenista, que precisa ser reformulado, né, precisa ser recomposto, e que, a partir do CNPI, a gente possa, né, trazer a política indigenista e também a política ambiental, proteção territorial, para o centro do debate, da prioridade do seu governo. A gente está preparado não só para fazer essas mobilizações que a gente fez durante esses 4 anos, mas estamos preparados também para assumir a gestão. A gente quer estar junto, a gente quer ter representações indígenas no Ministério do Meio Ambiente, né? Temos indígenas que estão preparados e queremos que essas vozes sejam escutadas. No Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Cultura, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, né? No Ministério da Justiça.
nós queremos fazer parte, né, da política do nosso país. Neste momento, agradecemos muito pelo anúncio ainda em campanha que o senhor fez da criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? Você tem reafirmado isso, né? Tem reafirmado que agora, na sua gestão, nós vamos zerar o desmatamento, nós vamos acabar com o garimpo ilegal nos territórios indígenas, e nós estamos muito felizes, né, que você está muito confiante no que você está dizendo, né? Mas é isso, nós queremos sim o Ministério dos Povos Indígenas, queremos discutir, queremos conversar, queremos entender qual que vai ser o status desse ministério, qual que é o poder, a autonomia, né? A autonomia orçamentária que vai ter para a gente poder, né, depois pensar que perfil pode assumir esse ministério. Então, nós estamos dispostos a construir juntos, né, a partir das nossas organizações indígenas, né? É preciso entender que no Brasil tem um movimento indígena organizado que contempla as 5 regiões do país. E a gente precisa considerar essa organização, essa forma dos povos indígenas se organizar. Então, tenho certeza que você vai, né, entender isso, vai nos chamar para conversar e a gente está aberto a caminhar juntos, tá? Muito obrigada, gente. Vamos que vamos, essa luta é nossa. Obrigada. Bom, gente, eu falei que nem me alongar, mas eu queria contar essa historinha, né? Aqui toda, e agora, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para Toia Mantineri, coordenador-geral da COIAB. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, primeira-dama Rosângela Lula da Silva, né? Para nós, povos indígenas do Brasil, né, é um momento muito especial, né, nesse momento com a sua eleição, né? É um retorno da esperança não só para os povos indígenas, mas para a população do país, do Brasil, né? Visto que 4 anos vivemos na escuridão, né, do governo ou desgoverno do Bolsonaro, né? Que muito destruiu, né, não só as instituições do Estado, mas a própria floresta amazônica, né, e outros biomas, né? Então, nesse sentido, né, a gente viu também as falas dos nossos irmãos dos 6 continentes, né, que a eleição sua, né, traz muita esperança não só para o Brasil, mas para o planeta, né? Vejo também, né, que o Brasil retoma a sua linha, né, de país com grande floresta, né, com grande biodiversidade e que vai comandar daqui para frente as questões ambientais junto à ONU, né? Como era anteriormente em vosso governo e governo Dilma, né? Esperamos também contribuir com um conhecimento ancestral que todos os povos indígenas, né, têm para com o Estado, né, o Estado brasileiro e o planeta, né? Porque é necessário que todos nós possamos unificar nossos conhecimentos e juntar nossa luta para que possamos ter um planeta, né, mais conservado e que possamos deixar para nossas futuras gerações e as gerações atuais uma riqueza que ainda existe no planeta Terra. Então, é necessário que possamos fazer o esforço de todos para que, né, a gente consiga, né, viver em paz, em harmonia, né, tanto, né, nós os seres humanos com a natureza, né? Porque é possível trabalhar o desenvolvimento de um país quando o país respeita as realidades de seu povo, né, e dos biomas, né? Então, é necessário que voltemos a fortalecer, né, as instituições como a FUNAI, como a CESAI, como o MEC, né, que foi destruído também no governo Bolsonaro, para que, né, a gente possa ter uma floresta, né, dando os frutos, né, que vem sempre dando e a gente combatendo, né, o aquecimento global, né? Para isso, senhor presidente, né, como
a Sônia falou, existe algumas terras indígenas que já estão prontas, né? Então, que seria, né, logo nos primeiros meses do vosso governo, para que pudéssemos, né, ter já essas terras, já com a canetada do presidente, né, e do ministro da Justiça, demarcando, né, reconhecendo esses territórios, né? Porque para nós é fundamental demarcar as terras indígenas, mas também criar novas unidades de conservação, né? Porque dessa forma também nós trabalhamos contra a questão do desmatamento na Amazônia. E, claro, contribuímos também muito mais ainda com os acordos que o país tem a nível nacional de não desmatamento e de emissão de gás de efeito estufa, né? Então, em nome, né, das 5 organizações que compõem a PIB, que é a COIAB, a POIME, a Arpinsul, a Arpinsudeste, a Tiguaçu e o Comitê Terena, né, e a Amigas, né, de Mulheres, né, só queremos agradecer, né, esse momento que é muito importante para a gente e nos colocar, né, para contribuir, né, no vosso governo, que para nós também vai ser muito importante. Né, como o senhor mesmo falou, né, por que não o índio cuidar do seu próprio destino? Então, solicitamos, né, uma participação maior, né, no vosso governo daqui para frente. E, claro, contar conosco, né, para que possamos, né, trabalhar a questão ambiental em conjunto. Obrigado. E agora passo para a Joênia. Clemente-Pan, boa tarde, presidente Lula. Para mim é uma honra e uma alegria poder falar aqui direto. Ainda não tive essa oportunidade de parabenizar pela nossa vitória, pela vitória da democracia, pela vitória da sustentabilidade, pela volta do Brasil ao mundo, pelos povos indígenas que vêm sendo incluídos todos os dias em seu discurso. Muito obrigada. Muito obrigada ao Caucus indígenas aqui, que retornam novamente. Eu estive participando do Caucus, muitas vezes aqui como co-presidente desse Caucus indígena, alguns anos atrás. Para mim é uma alegria reencontrar algumas lideranças indígenas que falaram aqui. Cumprimentar a Soninha e Célia por essa força e essa vontade de construir, reconstruir e aceitar o convite do nosso presidente. Agradecer a nossa organização COIAB, que me cede esse tempo, pela Amazônia brasileira. Eu sou da Amazônia, eu sou do estado de Roraima, sou daquela terra que você viu lá e esteve lá com a gente, né, Raposa Serra do Sol, e nós estivemos lutando muito juntos pela terra indígena, pela demarcação em área contínua, e, novamente, a gente retorna, depois de muitos anos, anos de pesadelo, diria assim, anos de desmontes, anos de descasos, anos de perseguições, como a Sônia falou, de nossas lideranças. Agora, retornar a reconstruir Brasil, para nós isso é uma luz. É uma luz que a gente está aceitando esse convite, presidente Lula, quando você faz assim, vamos reconstruir o Brasil. Você está chamando os povos indígenas, está chamando a sociedade, está chamando nós, parlamentares. Eu, como a primeira mulher indígena eleita deputada federal na história do Brasil, sei muito como foi pesado para a gente ali naquele Congresso Nacional. Foi um ano de resiliência, resistência, mas, acima de tudo, foi uma prova de compromisso com o nosso povo brasileiro, para não deixar acabar muitos direitos. E hoje nós vemos que a boiada, a tratorada não passou muitas vezes por nossa mobilização junto com os povos indígenas. E nós estamos dispostos a enfrentar, seja onde nós estivermos, seja em que frente estivermos. Nós estamos aqui justamente porque nós estamos em tempos novos, tempo que o mundo clama por Lula, que recebe e abre as portas aqui na COP. E essa COP que está sendo chamada a COP da implementação, que seja também o nosso novo governo, um governo de implementação. Nós estamos com sede de justiça, nós estamos com
correndo atrás do tempo perdido. Nós queremos contribuir com esse governo para fazer proposições, governos que podem incluir a diversidade cultural, incluir as diversas regiões, inclusive para tratar desse novo Ministério dos Povos Indígenas. É necessário ouvir as diferentes regiões, é necessário ouvir os povos indígenas, porque é assim que a gente trabalha. Trabalhando com consulta e respeitando as diversidades. E a gente vai, primeiramente, também, já na oportunidade, quero agradecer pela comissão de transição, onde nós, povos indígenas, fomos incluídos. E nós temos interesse, sim, de contribuir com esse trabalho, que não é simplesmente um status, mas é um trabalho de apontar os retrocessos, mas também apontar necessidades que deverão estar incluídas no próximo governo, tanto agora no orçamento, que nós vamos estar defendendo, nós, parlamentares. Aqui eu falo não somente parlamentares, porque eu sou a única parlamentar indígena ainda no Brasil, mas tem outros parlamentares, nossa base que sempre foi oposição, que sempre foi resistência ali na Câmara e no Senado, mas a gente ainda tem uma briga muito a travar até janeiro, segurar que o próximo governo ele esteja firme e possa incluir as suas propostas de campanha, seja ele para a credibilidade do Brasil, seja ele pela uma estabilidade política e jurídica e também pela retomada da agenda socioambiental, a agenda política, o fortalecimento das políticas indígenas e fortalecimento do nosso Brasil. Conte comigo, Joênia, conte conosco, mulheres indígenas, conte conosco, movimento indígena. Eu creio que todos estão nessa expectativa, tanto da esperança como a vida que venceu, a esperança que vence o ódio. E agora nós temos somente trabalho. Nós temos trabalho para recuperar o nosso Brasil e a nossa Amazônia que está cansada, Lula, do desmatamento, do garimpo ilegal. Eu trago aqui a voz do povo Yanomami, que tanto tem sido assassinado. Eu sou de Roraima e eu posso falar isso. Sou testemunha. Aqui nessa cópia eu denunciei o assassinato de uma mulher indígena, que é fruto do ódio que o garimpo ilegal leva. E eu quero lhe parabenizar por ter incluído isso como uma proposta de governo, de combater o garimpo ilegal nas terras indígenas. Muito obrigada e vença o nosso país pela democracia e a vida dos povos indígenas, que vão trazer, sim, proposições positivas, inclusive para implementar os planos que estão surgindo aqui, seja na bioeconomia, na sustentabilidade, seja nesse plano de desenvolvimento que o Brasil tanto espera, mas com respeito, com inclusão e, principalmente, com muito trabalho coletivo. Muito obrigada. Bom, gente, e agora, né, nós vamos entregar os documentos do Caucus, né, e da PIB, do Movimento Indígena Brasileiro, e antes a Celinha vai fazer o canto aqui de acolhimento à palavra do presidente Lula.
Bem, eu quero primeiro cumprimentar a companheira Hindu, que representa o povo indígena nesse fórum. Quero cumprimentar a companheira Guajajara, nossa querida companheira do Brasil. E, cumprimentando ela, eu quero cumprimentar toda a delegação brasileira que está aqui. E quero cumprimentar cada um de vocês, dizendo para vocês que eu, sinceramente, participo muito da vida política há 50 anos. Mas eu nunca participei de uma reunião que me transferisse tanta responsabilidade como essa reunião de agora. Primeiro porque eu não tenho representatividade para representar os anseios de todos os povos indígenas dos 5 continentes. Não tenho sequer conhecimento profundo da realidade de cada nação indígena no seu país. Mas o que eu me comprometo com vocês, porque eu vivi durante muito tempo, eu participei de todas as reuniões do G8, quando eu fui presidente da República, e eu participei de todas as reuniões do G20, sabe, depois da crise de 2008. E a coisa que eu mais sentia é que não se falava dos problemas da sociedade nessas reuniões. Quando se reúne os presidentes dos países ricos, as pessoas pobres não existem. Os indígenas não existem. Os negros não existem. A periferia não existe. Porque esse não é um assunto levado para a mesa de discussão. O movimento sindical, quando eu representava o G20, o movimento sindical mundial não tinha uma única pessoa a não ser eu para apresentar suas pautas de reivindicações, porque eu vim do mundo sindical. E quando eu vejo a solidariedade que está estabelecida entre eu e os indígenas brasileiros, eu fico com muito orgulho, porque isso é uma luta de pelo menos 40 anos. Possivelmente a maioria dos indígenas e das indígenas que estão aqui não tinha nascido quando nós começamos a fazer as primeiras relações de amizade e de luta junto aos indígenas brasileiros. E eu acho que assumir o compromisso de representar os povos indígenas é uma coisa que eu não tenho tamanho para isso. Eu tenho vontade. Eu tenho compromisso. E eu queria começar dizendo para vocês que o meu país é muito grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando o Brasil foi descoberto, diz os historiadores, que o Brasil tinha 5 milhões de indígenas. Hoje o Brasil tem apenas 817 mil indígenas e 305 etnias. E tem toda essa população, por causa de todas as lutas que os indígenas fizeram para demarcar suas terras, para ter política de saúde, para ter participação, sabe, num processo educacional. E eu fico com muito orgulho de ter contribuído para que muitas indígenas e muitos indígenas tenham feito curso superior, tenham feito cursos, participado das universidades brasileiras. E a minha volta à presidência da República possivelmente seja um teste do Lula para o próprio Lula. Eu, quando deixei a presidência em 2010, e eu fiquei fora do governo, o tempo vai passando e eu fui percebendo quantas coisas que eu podia ter feito e não fiz.
E não fiz porque não queria, não fiz porque não sabia. E eu, então, tinha vontade de voltar à presidência para ver se eu conseguia cumprir aquilo que eu achava que eu deveria ser feito. E nós precisamos mudar um pouco a nossa compreensão sobre o mundo. Porque as pessoas que governam, eles olham o mundo com uma lógica totalmente diferente da lógica que vocês olham. No fundo, o povo pobre, os indígenas, não são tratados como se fossem seres humanos. São tratados como se fossem números. Não são levando em conta quando você faz o orçamento de um país, quando você vai distribuir as finanças do país, tanto para a diplomacia, tanto para as Forças Armadas, tanto para a guerra, tanto não sei para quê, e nada para o povo pobre, e nada para o povo negro, e nada para os povos indígenas. É essa visão que nós temos que mudar, porque às vezes dá a impressão que os indígenas estão devendo um favor à supremacia branca de existirem, quando, na verdade, foram eles que se intrometeram aonde vocês já moravam muito antes de saber que o nosso país existia e que outros países existiam. Então, nós temos a obrigação, eu digo obrigação moral, obrigação ética, obrigação política de fazer a reparação pelo que causaram aos povos indígenas, sobretudo no meu país. Eu tenho o compromisso de fazer, inclusive, com que o Brasil possa servir de exemplo, com uma política de parceria, de uma política, sabe, em que as pessoas não sejam tratadas como se fossem de segunda classe, como as pessoas não ficassem recebendo a dádiva do governo, não. O que eu quero é que os indígenas brasileiros participem da governança do meu país. Por isso que eu estou criando o Ministério dos Povos Originários. Por isso que nós vamos ter uma saúde pública especial, quem sabe, se Deus quiser, dirigida pelos próprios indígenas. Quem sabe a Fundação Nacional do Índio, que existe no Brasil há muito tempo, não precisa ser dirigida por um branco, mas ser dirigida por uma mulher ou por um homem indígena. Para que a gente mude a compreensão sobre as pessoas, para que a gente não veja um indígena como estorvo ao desenvolvimento da sociedade, para que a gente não veja o indígena como se fosse alguém que estivesse atrapalhando o desenvolvimento econômico de um país ou o desenvolvimento econômico de uma nação. Graças a Deus, a humanidade está percebendo que cuidar do meio ambiente, cuidar da preservação, cuidar do nosso ecossistema e da nossa biodiversidade já não é mais uma coisa menor. É uma coisa de suma importância, porque nós não temos dois planetas Terra, nós temos apenas um. E é nesse planeta Terra que nós precisamos viver com respeito, com dignidade e com muita qualidade de vida. Eu, às vezes, fico muito preocupado quando eu vejo meia dúzia de pessoas ricas tentando inventar foguete, gastando milhões de dólares para sobrevoar o espaço, quem sabe à procura de um lugar para viver, porque acha que a Terra já não é mais compatível com a quantidade de dinheiro que ele tem. Quando, na verdade, parte do dinheiro que ele gasta para fazer isso, ele poderia investir para que a gente tivesse mais dinheiro para fazer mais conservação, para fazer mais preservação e para melhorar a vida das pessoas. Quantos trilhões de dólares são gastados com a guerra? Quantos trilhões de dólares são gastados com armas? Quanta gente morre desnecessariamente? E, de repente, as pessoas, ao invés de olharem
para as pessoas mais humildes da periferia dos grandes centros urbanos, para o povo que trabalha no campo e para os indígenas, como uma solução do problema, muitas vezes aqueles que detêm o poder nos olham como empecilho. Ou seja, pensando até que nós não deveríamos existir. No Brasil, de vez em quando, a gente lê no jornal alguns grandes proprietários de terra dizendo porque os indígenas ocupam 14% do território nacional. E eles se esquecem que os indígenas ocupavam os 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o tamanho do nosso país, que não foram os indígenas que invadiram nada, foram os brancos que invadiram a terra indígena. Então, dá a ele o direito de sobreviver, o direito de plantar, o direito de trabalhar, o direito de conservar nossa água limpa para que possa pescar e sobreviver. Ao invés de garantir isso, o que nós estamos vendo são garimpos ilegais destruindo florestas, destruindo reservas, destruindo terras indígenas, matando o índio. A troco do quê? A troco do quê? A troco do enriquecimento de um ou de outro e do empobrecimento de uma nação indígena, que em muitos lugares no Brasil vivia totalmente abandonada. Totalmente abandonada. Então, eu estou voltando à presidência do meu país com o apoio extraordinário que eu tive das companheiras e dos companheiros indígenas, com o apoio que eu tive do povo pobre do meu país, com a solidariedade que eu tive de gente do mundo inteiro, para tentar fazer uma governança que seja exemplo para o mundo. E se eu puder, em algum encontro internacional, representar vocês, levando carta de vocês, levando reivindicação de vocês, por que a sociedade civil tem que se reunir fora da institucionalidade das reuniões da COP? Por que vocês não podem participar de uma reunião com os chefes de Estados para vocês dizerem o que querem e como estão vivendo? Por quê? Porque muitas vezes as decisões são tomadas, não passam pela discussão com a sociedade e não são cumpridas. Quantas decisões já foram tomadas e quantas não foram cumpridas? Quantos planos de desenvolvimento do milênio já foram feitos e que não foram cumpridos? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando houve o terremoto no Haiti, em 2000 e pouco, eu era presidente da República do Brasil e teve um movimento muito grande de solidariedade ao Haiti. Muito grande. Os únicos 2 países que colocaram dinheiro vivo e que fizeram um pronto-socorro para atender as vítimas foram 2 países que não eram ricos, Brasil e Cuba, que tivemos a coragem de fazer um pequeno hospital para tratar das vítimas. O Haiti está outra vez empobrecido, outra vez com problemas políticos enormes, com problema de violência. Ou seja, porque normalmente o dinheiro não é dado aos governantes em nome da corrupção, sobretudo para os países africanos. Quando você conversa com os países ricos, por que não dão dinheiro para ajudar o povo africano? Eles falam, não podemos dar porque só tem governo corrupto. E por conta disso não dá. E assim o mundo não vai ser consertado. Quando houve a crise econômica de 2008, participando de uma reunião do G20, eu dizia para os presidentes dos países por que a gente não aproveitava que não estava havendo consumo no mundo rico e a gente não fazia financiamento barato para que os países africanos pudessem se desenvolver. Isso não é feito. Porque hoje nem criar emprego é opção preferencial, porque o dinheiro hoje é papel, criando papel, produzindo papel, mais papel, e não gera efetivamente emprego para o povo de nenhuma parte do mundo. Então, eu quero dizer para vocês,
do meu orgulho de estar nessa reunião. Eu já participei de muita reunião, já almocei com rainha, já almocei com príncipe, já almocei com o presidente de todos os países do mundo, mas eu nunca fiz uma reunião tão significativa como essa que eu estou fazendo hoje. Nunca fiz uma reunião, sabe, em que eu pudesse receber a quantidade de informação e poder conversar um pouco com vocês. Eu sou um grão de areia, sabe, na importância que vocês têm para o mundo e para a luta de vocês. Eu só quero que vocês saibam que um grão de areia sozinho não faz nada, mas milhões de grãos fazem uma praia. E eu quero fazer parte dessa luta de vocês. E quero que vocês aproveitem o meu mandato de presidente da República para que eu possa contribuir mais com os companheiros e companheiras indígenas brasileiros e contribuir com vocês com solidariedade. Você sabe que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começar a falar muito, os presidentes dos países de vocês vão ficar com ciúmes e pode querer me tratar como inimigo, e eu não quero isso. Eu quero muita paz, porque somente com muita paz a gente pode recuperar o direito da gente viver decentemente. O meu país foi quase destruído em 4 anos. Tudo aquilo que nós construímos em 13 anos de política social foi destruído. E agora nós temos que voltar a construir. E temos que voltar a construir sem ódio, sem rancor, sem querer vingança contra ninguém. O que nós queremos é, com muita paz, com muito amor, com muita tolerância, fazer a política que nós achamos que precisa ser feita para que o povo indígena, para que o povo pobre, o povo trabalhador, possa viver dignamente. Eu tenho dito 500 vezes, eu não posso aceitar que um planeta que já produz a quantidade de alimento necessário para suprir a fome da humanidade tenha 900 milhões de pessoas indo dormir toda noite sem comer no mundo. Eu não posso aceitar, sabe, que pessoas e milhões de pessoas fiquem o tempo inteiro sem ter o que comer e a gente vê a quantidade de dinheiro gasto em guerra. Gasta, sabe, para a preparação do poder militar de cada país. E o povo pobre, às vezes, nem é recebido pelos seus governantes. Nem é recebido. Eu não sei quantos presidentes recebem os povos indígenas. Eu não sei quantos presidentes resolvem fazer uma reunião e discutir os problemas. Os problemas que são elementares. É o direito a morar dignamente, é o direito a trabalhar, é o direito a viver, é o direito a tomar 3 refeições por dia. Ninguém está exigindo nada que já não esteja na Bíblia. Ninguém não está exigindo nada que já não esteja na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No nosso caso, está na nossa Constituição. Eu tenho certeza que está na Constituição de cada país que vocês representam. Então, eu quero agradecer de coração. Não sei se foi a Guajajara, se foi a Marina, mas eu quero agradecer de coração essa oportunidade e dizer para vocês que, ao completar 77 anos de idade, eu faço uma das reuniões mais importantes que eu já fiz na minha vida, com os povos originários que ajudaram a criar os nossos países e os nossos continentes. Um beijo no coração de cada uma de vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, e pode contar com a minha solidariedade. O que eu puder fazer, dentro das limitações que eu tenho, eu posso dizer para vocês que eu me disponho a ajudar. E vocês tenham certeza que, se eu conheço bem os indígenas brasileiros e as indígenas, eles não vão parar de me cobrar até que eu cumpra todos os compromissos que eu assumi com eles. E fico feliz com a eleição
sabe, de 2 deputadas. Fico muito feliz. Quem sabe é preciso mais gente se eleger deputada, mais gente se eleger governador, porque, quem sabe, um dia chega a ser presidente da República. Então, companheiros e companheiras, de coração, muito, muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Nós vamos agora, o ano que vem, nós vamos fazer a cúpula da Amazônia. Nós vamos tentar convidar para fortalecer e criar uma cúpula Brasil, Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, que mais? Bolívia, a Guiana, sabe? E que mais? Suriname, Guiana. Suriname, não. Eu não sei quais os países que fazem parte da Amazônia, eu sei que esses grandes fazem, mas nós nunca nos reunimos. Nós nunca nos reunimos para formular uma proposta conjunta ao mundo. Não é só preservar. O que nós queremos saber também é quanto vão nos pagar para a gente cuidar do planeta Terra, que muita gente não cuidou quando poderia cuidar. E não é fazendo favor a ninguém, é fazendo favor a nós mesmos. O mundo precisa de cuidado. O mundo precisa de água limpa, o mundo precisa de floresta preservada, o mundo precisa da nossa fauna. E ninguém melhor do que os indígenas para cuidar. E nós sabemos que eles são responsáveis por cuidar de quase todas as florestas existentes no mundo. Por isso, obrigado de coração a cada um de vocês e obrigado por essa maravilhosa reunião. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada, presidente Lula. Para finalizar, gente, a Shirley Krenak vai fazer um canto aqui agora, né, um ritual de fortalecimento espiritual para nosso presidente. Tá? Vamos lá, Shirley Krenak. Quem serve, serve para governar. Quem governa, que sabe se doar. Traz bonança, faz o povo se alegrar. Entendendo que a vida já se dá. The speaker. Chief Tiri. Isso aqui. Em nome do povo Krenak do Estado de Minas Gerais, senhor presidente, eu te honro e eu te respeito muito. O senhor não está sozinho. A floresta está de pé aqui com o senhor. E o nosso Uatu, o Rio Doce, que não corre mais dentro do meu território, mas corre dentro de nós. E o rio que corre dentro de mim, corre dentro do senhor também. Todo mundo.